você no dia de hoje. Vamos começar mais um estudo no dia de hoje. E é uma coisa que eu queria compartilhar com vocês. Se encontra no livro de Isaías, capítulo 53, onde acredito eu que ser uma das passagens mais conhecidas, mais já ministradas, já mais utilizada por grandes pregadores, tanto do passado quanto dos nossos tempos. Uma passagem que declara uma coisa muito linda sobre o nosso Jesus, que menciona sobre a vida de Jesus. Então, me acompanhe, por gentileza, pega a tua Bíblia, abra no livro de Isaías, do profeta Isaías, capítulo 53, aonde no versículo 1, ele vai dizer: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele, como a raiz numa terra seca. Não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza vemos, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homens de dores e experimentado nos trabalhos, e como um de que os homens escondiam o rosto. Era desprezado, e não fizemos deles caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si, e nós o repudiamos por aflitos, feridos de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Somente até aqui, no versículo 7. E eu quero represar um pouco sobre o que Isaías está vivenciando neste momento. Quero te trazer à memória, ou se você ainda não conhece, quero te trazer este conhecimento, que quando o profeta Isaías ele começa a declarar essas passagens, ele está se revelando a forma em que Jesus apareceria para nós. Um homem simples, humilde, aonde beleza, formosura não era o seu forte. Ele não tinha muito de aspecto físico para nos oferecer. Ou seja, ele não era aquele homem bonito que todo mundo queria ver e estar perto. Quando a gente olhava para Jesus, a gente via uma pessoa normal, como todas as outras. E isso é interessante, porque você vai ver diversas pessoas mencionarem, ministrarem, falarem que Jesus veio, que o profeta Isaías veio pelo menos 700 anos antes de Jesus. Ou seja, é muito tempo. Biblicamente falando e pela teologia, o único profeta que profetizou e viu todas as profecias se cumprirem foi o profeta Jeremias. Mas aqui nós estamos falando de Isaías, e nós estamos falando num momento em que ele está tendo uma revelação, e ele começa a falar para o povo de Israel: olha, nós o rejeitamos, ele era desprezado, e eu quero te trazer essas palavras à tona. Olha só que interessante. No versículo 3, era desprezado. Se Jesus ainda não havia nascido, se a mãe e o pai de Jesus ali ainda não haviam nascido, se os avós de Jesus não haviam nascido, se a genealogia de Jesus ainda não havia acontecido de uma forma mais próxima, como é que o profeta Isaías podia estar dizendo? Era desprezado. Que nem no versículo 4 ele diz: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Eu quero te trazer à memória neste momento que nós servimos a um Deus que é onipotente, onisciente e onipresente. O único que pode estar tanto no passado quanto no presente e no futuro ao mesmo tempo. Pois ele é criador de todas as coisas e tem os teus planos já almejados, já feitos e já preparados para mim e para você.
Então o que eu quero te declarar aqui neste momento é que quando Isaías estava profetizando isso, Jesus já estava sendo crucificado por mim e por você através das profecias e profecias que Deus estava dando àquela geração, àquele povo. Ou seja, a morte de Jesus já era concreta por mim e por você. E olha que ele coloca no versículo 4, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores e levou sobre si. No versículo 5, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. É a minha, é a sua iniquidade que fez ele morrer. Versículo 7, ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Ele já estava vivendo aquilo. Jesus já estava passando por aquilo, mesmo tendo uma diferença de 700 anos. Porque o nosso Deus é potente, onisciente, onipresente. Ele pode todas as coisas. Já estava determinado que eu e você seríamos salvos por Jesus Cristo. Pastor, onde você quer chegar com isso? Numa passagem bem simples agora. Eu quero que você abra comigo a tua Bíblia no livro de Apocalipse. Não tenha medo do livro de Apocalipse. Mas eu quero que você abra comigo a tua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 21. E ela vai dizer bem assim: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existia. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E disse-me mais, no versículo 6, e disse-me mais, está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer tiver sede, de graça lhe darei a fonte da água da vida. Aí lá no versículo 18, ele vai dizer, e a fábrica do seu muro era de jaspe. Em algumas traduções está aí, a estrutura do seu muro era de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante a de vidro puro, e os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de todas as pedras preciosas. Porque primeiro eu te li o livro de Isaías, e agora eu estou te lendo o livro de Apocalipse. É bem simples, bem fácil, bem rápido. No livro de Isaías, qual que é a diferença entre Isaías e João? Apenas a data, apenas o ano e apenas o momento. Porque Isaías tinha uma revelação de Deus para aquele povo, para aquela nação, para as nossas vidas. Da mesma maneira que João estava tendo uma revelação para aquele povo, para aquela geração, para aquela nação. Nós estamos nos comparando de maneiras surreais, e eu quero que você compreenda e entenda uma coisa. A profecia de Isaías foi para a minha vida e para você, que haveria um homem chamado Jesus Cristo que morreria por mim e por você numa cruz do Calvário, nos limpando, nos purificando de nossos pecados, nossas dívidas, nossos erros, nossas falhas. Mas a nossa luta para manter a nossa santidade, que aquele Jesus que morreu por nós e ressuscitou, nos entregou, nos deixou, também trouxe uma nova profecia, uma nova palavra dizendo: há uma cidade especial preparada para mim e para você, uma salvação verdadeira e real, aonde a luz sempre reinará, porque o brilho de Deus alumiará o ambiente. Não haverá mais inveja, engano, ganância, ódio, raiva, assassinato. Eu e você teremos uma mente incorruptível, uma vida melhor do que nós temos aqui, algo puro e real. É uma promessa verdadeira de Cristo para mim e para você. Eu quero te lembrar agora, para você não desanimar da tua fé e você não parar esta caminhada, porque eu sei que a promessa foi feita para mim e para você de uma salvação real, uma vida real com Cristo Jesus. Você só precisa estar afirmado com a palavra do Senhor. Você só precisa lembrar que a mesma profecia de Isaías, sim, também é a profecia de Apocalipse através da vida de João, quando ele está preso na ilha de Patmos. É uma profecia real e verdadeira. Jesus Cristo há de voltar e os tempos estão próximos. Não desanime, não desista, não para da caminhada. Que Deus possa abençoar a tua vida poderosamente e que você possa estar sempre em jejum e oração e na leitura das Sagradas Escrituras. Ore até que você e Deus se comuniquem intimamente. Ore até que você aprenda a orar. Jejue até que você não tenha mais fome de Deus.
e leia as palavras até que as revelações do Espírito Santo apareçam para ti. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente no dia de hoje.